complementar as aulas, tá? Vamos lá. Quando a gente estuda hemopatias, a gente tem algumas considerações a fazer. Geralmente, as hemopatias são hereditárias. Isso é muito importante. Uma anemia falciforme, uma hemofilia, uma doença de von Willebrand, aquelas mulheres que são eu vou sempre perguntando sua mãe assim, sua tia assim, né? Estudam muito, porque ela tem essa relação com doenças hereditárias. Elas podem ter manifestações pouco evidentes ou mesmo ausentes. É aquele paciente que tem febre de origem obscura. Você pergunta, faz uma anamnese, não tem nada demais, ele simplesmente diz que tem febre. Quem sabe o conceito de febre de origem obscura? É uma febre há mais de quanto tempo? Não. É uma febre há mais de 3 semanas sem diagnóstico. Então o paciente chega para o clínico, febre de origem obscura, e ele pesquisa, e ele examina, ele não encontra nada, ele pede 1000 exames, até que ele pede para o hematologista dar uma avaliada, e aí a gente faz um mielo e ele dá uma leucemia. Entendem? Ou seja, manifestações pouco evidentes ou mesmo ausentes. Ou seja, a febre seria um sintoma hematológico propriamente dito, já que acontece em muitas doenças infecciosas. Fazem parte de outras doenças, então é comum o hematologista ser procurado porque naquele doente, ele é um cardiopata de insuficiência cardíaca, e ele começou a evoluir com anemia, com trombocitopenia, com plaquetopenia. E aí a gente vai, encaminha esse paciente e a gente então acha que esse paciente pode ter alguma coisa hematológica, mas na realidade ele não tem. Mas vai passar pelo hematologista porque essa anemia faz parte também de síndrome da anemia cardiorrenal ou síndrome da anemia renal cardíaca. Então, os néfros, os cardios, o endócrino, o neuro, ele vai acompanhar o paciente de epilepsia, passando um antiepilético, e esse paciente começa a evoluir com leucopenia. Então, essas alterações hematológicas fazem parte de outras doenças. Não são doença hematológica primária, ela é secundária. Você tem HIV e toma o TAV e ele é mielotóxico. Então ele faz uma aplasia. Bom, ou você pega a toxoplasmose, muito simples, vai no médico, ele passa o exame e você faz uma aplasia por conta da medicação da toxoplasmose. Chama o hemato porque você está pancitopênico. Então, fazem parte de outras doenças, o hematologista tem que assessorar. E os sinais e sintomas dos distúrbios hematológicos são variados e inespecíficos. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um paciente que ele estava super bem, segundo ele, um paciente rígido, estava trabalhando e de repente ele começou a ficar com a visão embaçada. Marcou, né, a consulta dele com o oftalmologista, e quando o oftalmologista viu no fundo de olho, os vasos que deveriam estar vermelhinhos estavam esbranquiçados. O colega viu a leucostase, pediu um hemograma de urgência e ele estava com leucemia. Entendeu? Que são distúrbios que são variados e às vezes inespecíficos. E era 480 mil leucócitos circulando, e a primeira manifestação dele era um distúrbio. Na anamnese, então, quando eu estou diante de um paciente de ambulatório, no internato, né, que tem uma suposta indicação de doença hematológica, o que nós perguntamos? Se você lembra que algumas hemopatias se manifestam na infância, eu vou sempre perguntar o quê? Você vem comigo, mãezinha tem quantos anos?
imediatamente na HDA, depois que ela me dá o sintoma ou a indicação da consulta, anemia. Eu vou para a HDA, toda a história começa com que perguntinha? Isso. Não quando começou. Há quanto tempo você tem anemia? Por que eu pergunto isso? Porque eu quero buscar se na infância ela já vinha com anemia. Então, porque a gente sempre está pensando nas doenças hereditárias. Ainda hoje eu consultei uma paciente que ela disse para mim que ela tem anemia desde a infância. Então eu posso supor que esta paciente tenha uma SC, uma SD, que são as anemias falciformes que dão discreta anemia e passam às vezes por uma vida tomando ferro sem que alguém descubra que é anemia falciforme. E assim eu vou estar sempre perguntando se tem gente na sua casa, na sua família que tem anemia. Então eu vou estar perguntando histórico familiar. Entendem isso? Por quê? Porque elas se manifestam na infância. Condições socioeconômicas. Deixa eu dar um exemplo da importância disso. O pediatra atende a criança, classifica a anemiazinha como a principal anemia na infância. Qual é a principal anemia na infância? Isso foi? Alguém falou. Aliás, os outros explicaram. Anemia? Ferropriva. Isso. Qual o motivo? Crescimento, verminose, má alimentação. O pediatra diagnostica direitinho, anemia ferropriva, passa o ferro direitinho e a criança não melhora. E por que ela não melhora? Aí ela volta, o pediatra se apavora e manda para o hematologista. Tomou 3 meses de ferro e não melhorou nada. E agora com o Google que faz doida de faltará, ela ainda deu lá que dá leucemia, ela quer porque quer passar pelo hemato. Ela viu que dava leucemia. E por que essa criança não melhora? Se você entende que dentro da hemácia nós temos hemoglobina e que a hemoglobina é dividida em N com os radicais de ferro, e isso eu estou dando para o meu bebê, mas ele tem uma outra parte que é a globina, que é toda a terminologia em INA é uma, isso não é uma proteína. Então, se essa criança não comer proteína, viver de miojo, de Nescau ou de mamada, ou seja, se a gente não abordar aqui também, essa criança não vai melhorar. Você pode dar o ferro que você quiser, ela não vai melhorar porque está faltando a parte importante de tudo isso que é a proteína. Então, às vezes, essa mãe é muito pobre, muito humilde, e você tem que abordar isso de maneira delicada. Às vezes, ela está passando fome e a criança também. E é uma criança desnutrida. Mas, às vezes, é filho de rico. E a criança é só mimada. Faz o que quer e a mãe não dá aquilo que é importante. Então, eu vejo isso tanto no consultório privado, onde supostamente a mãezinha tem recurso sim, e a criança está desnutrida, porque só come o que quer. Não é fácil, são chamadas crianças que não comem. Às vezes é difícil mesmo conduzir uma criança dessa. E eu vejo no SUS também por outros motivos, por condições socioeconômicas. Mas também, né, tem a situação em que essa mãe sabe, tenta dar, e dá, e ela ainda diz assim, ela come carne vermelha? Come tudo. Tudo bem. Come carne vermelha? Come tudo. Come carne vermelha. Ótimo, excelente. Aí eu digo assim, ele come carne vermelha ou ele só chupa e joga fora? Ele chupa e joga fora. Então também não adianta. Ela até dá, mas ele chupa e joga fora. Ela come o caldinho, então ele não come verdadeiramente. A ocupação para o hematologista é muito importante. Então, quando a gente fala qual é o seu trabalho, e esse paciente fala que é agricultor, acho que vocês já ouviram falar do Rondá? Rondá? Já ouviu falar? Ele é um organofosforado, ele é um pesticida, um herbicida, um veneno para deitar no mar, não é isso?
E claro que se você perguntar para esse pacientezinho se ele usa esses EPIs, ele não usa. Ele vive de roçar no terreno e passar sem máscara, sem nada. E há muitos trabalhos como o Handap e sua relação com aplasia de medula óssea, leucemia, linfoma mieloma. Então, quando eu lido com o agricultor, eu já quero saber há quanto tempo ele se expõe, se ele usa os EPIs, como foi que a pessoa usa, porque de modo geral eu já espero uma doença hematológica severa pela profissão que ele exerce. Mas isso também tem relação com o frentista e sua exposição ao gás da gasolina, fazendo muito mal ao pulmão e ao cérebro, mas também sendo um mielotóxico. Então, para nós, a ocupação é importante, a gente tende a detalhar essas ocupações que o paciente pode se expor, como, por exemplo, de pinta carro, esses então, né? Bem como os técnicos de radiologia. Sua vida sendo exposta à radiação. Ela entra e ela não sai. Por isso eles têm que ser remanejados. Não pode ficar muito. Uso de medicamentos, o hematologista quer a lista de medicamentos que você usa, porque uma parte dos medicamentos são mielotóxicos. Eu vou contar a história de uma mocinha de 15 anos. Ela sempre foi rígida, ela disse que estava com dor de cabeça e a mãezinha, ainda achando que ela é bebezinha, deu só 15 gotinhas de dipirona. Vejam só, né? 15 gotinhas ninguém toma. Tem gente que ainda faz assim, né? Já espreme a dipirona por conta das suas enxaquecas, nem conta mais, não é verdade? Mas é assim, de 35 a 40. Mas ela deu 15 gotas. E essa paciente foi parar comigo no hospital de base com uma vasculite importante e saiu meses depois, quase completando um ano amputado. Os dedinhos dos pés e das mãos e muito enxerto para o controle da vasculite. Então, sempre que eu atendo alguém, eu quero saber, está usando algum medicamento? Então, você teve, como outra paciente, teve infecção urinária muito simples, foi no pontinho, muito simples, fez o examezinho de urina, confirmou a infecção urinária e foi passado a ela cipro, sabe o que é, né? Uma quinolona. Beleza, ela tomou o cipro e subitamente ela ficou anêmica. Ela ficou tão pálida que ela teve que ser levada ao Hospital João Paulo. E lá ela recebeu transfusão. E quando ela chega para a avaliação, que entra pelo João Paulo, vai parar com a gente no hospital de base, a gente pergunta: tinha anemia antes? Ou há quanto tempo tem anemia? E ela disse: não, eu não tenho anemia, é onde eu sei. Então é uma anemia súbita, uma anemia aguda. Você pensa, perdeu sangue. Você perdeu sangue? Não, não perdeu sangue. Então o que pode estar acontecendo? Predisposição aqui. Predisposição à anemia, mas com alergia ao medicamento. Não. Mais ou menos. Não é uma alergia, entendeu? Não é uma alergia. É um defeito genético, não. Ela tinha um defeito genético. Ela tinha deficiência de G6PD, mas ela passou uma vida sem os contactantes, então ela não sabia que tinha isso. E quando ela tomou o cipro destruiu as hemácias dela. Tanto que o tratamento foi: suspende o cipro, o hematócrito volta sozinho a funcionar e quando está tudo bem, daí uns 30 dias, a gente pediu a deficiência de G6PD e confirmou isso. Entendeu? Então, o que o uso de medicamentos relacionados àquela patologia para nós é muito, muito importante. E a gente quer saber medicamento de uso agudo, uso crônico, recente, o que você usou, a lista eu tenho que ter no meu computador. A gente perde um tempão, mas a gente tem que saber cada medicamento. Os
tuberculostáticos afetam a minha medula, os anticancerianos afetam a minha medula, os TAPs da vida frágeis afetam a minha medula, os antibióticos dão trombocitopenia, dão alteração de TAP, de TTP, dão anemia, as cefalosporinas, que são antibióticos muito usados o tempo inteiro, porque são excelentes, eles afetam a minha medula. Então, para nós, a lista é importante. As doenças também. Quanto mais doença crônica, se você teve um câncer, foi exposta à radioterapia, quimioterapia, hoje a sua medula vai falhar, mesmo que você não tenha tido, por exemplo, um tratamento para doença hematológica. Pode ser um câncer de mama, câncer de próstata, e a gente sabe que não é comum, mas existe duas ou segunda malignidade que pode afetar uma pessoa. Então, se ele tem câncer de próstata, ele pode ter leucemia, linfoma. É uma segunda neoplasia, isso é muito ruim, né? Você se cura de um câncer de mama e pode ter leucemia. Você se cura da leucemia e pode ter um câncer de cérebro. Segunda malignidade pós-tratamento da quimio e da radioterapia que você fez há 10 anos. Eu vou querer saber. Então, todas as suas doenças podem afetar de alguma forma. Eu vou querer saber uma por uma dessas doenças, desde o simples diabetes, causando anemias crônicas, até doenças graves. Sangramentos. Quem aqui menstrua mais de 3 dias? Quem aqui menstrua mais de 5 dias? Nós estamos com um problema. Quem aqui menstrua 10 dias? Isso é um distúrbio da coagulação. De um modo geral, a gente tem que menstruar 3 dias. Quem aqui usa mais de um pacote de absorvente? Quem aqui já usou noturno? Eu só uso noturno. Quem aqui já usou fralda? Porque já passava brava. Exato. Quem aqui tem extravasamento na cama? Se mexeu agora, extravasou. Isso não é normal, entendeu? Extravasou. Quem aqui tem coágulos na menstruação? Sabe? Eu vou entender. Se você chegar para mim, uma anemia, uma menstruação prejudicada, a fábrica, eu vou investigar coagulopatia. E é muito comum as mulheres com menorragia. E a gente vai perguntar: quem aqui, a mãe, menstrua do mesmo jeito? A irmã, a tia. Na família já tem esterectomia. Tem? Esterectomia. Não foi por doença, não foi por mioma. Não é verdade? Então, os sangramentos, se você vier com epistaxe, eu vou querer saber se tem gente que tem epistaxe. Eu vou querer saber se tem gente com gengivomorragia, se você tem outros focos de sangramento por conta das coagulopatias, tanto hereditárias, a mulherada com doença de Von ou adquiridas. Quem aqui conhece hemofilia? Conhece? Sabe que é uma doença hereditária. Eu posso ter hemofilia? Eu, mulher, eu posso ter? Isso é verdade? Mas eu posso. Eu posso ter hemofilia adquirida. E por que eu tenho uma chance de ter hemofilia? Estão ouvindo? Estão percebendo? Hemofilia é uma doença hereditária que afeta meninas. Já a criancinha, ele já tem estudo de coagulação. E eu estou dizendo a ela, se eu, mulher, posso ter hemofilia? Ela disse não. Claro, o pensamento é esse mesmo. Não. E eu digo para ela, eu posso ter hemofilia adquirida? Não, né? É natural, essa é a pergunta. Porque a gente estudou o quê? Hemofilia é uma doença herdada e adquirida. Só que eu posso ter hemofilia. Eu, a professora Marcucci, pode ter. Por quê? Porque eu tenho artrite reumatoide. E a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Muitas vezes é bastante agressiva a ponto de gerar anticorpos contra o meu fator. Veja que eu espero que não tenha. Mas entendem
Você pode ter sangramentos hereditários, ou seja, que tem uma relação familiar e sangramentos que você passou a ter naquele momento por algum motivo. E, logicamente, o histórico familiar, eu tenho brincado aqui, ele é muito importante. Você precisa conhecer as doenças da sua família para você fazer a prevenção na sua. Esses são os principais sinais e sintomas mais comuns na hematologia. Ah, mas quem não tem astenia e fraqueza? Quem aqui nunca se sente cansado? Eu não precisa nem levantar a mão, porque a maioria sente, entende? Só que muitas vezes o paciente tem um cansaço e uma fraqueza decorrente de uma doença que pode ser endócrina, hematológica, cardíaca. Então, são sintomas, lembra que eu falei, inespecíficos. Mas às vezes é o único sintoma que leva você a me procurar. Mas tem muito. Quando vem hemorragia de pele, fica fácil. Se eu estou sangrando, sangue hematológico, vou procurar um hematologista, né? Então, claro, se tem mancha roxa, né? Hematose, gengivorragia, epistaxe, sangramento, otorragia, sangramento, por exemplo, eu tenho uma paciente, ela chora sangue. E ela chora sangue, e ela sai da cidadezinha dela, cheia, sangue, pá, ela sai no meio da rua, com aquelas lágrimas de sangue, ela adora esse sangue. Eu já tentei cuidar disso e ela foge. Ela interna e fica, vai, a gente investiga, né? A única coisa que ela respondeu foi a tratamento para endometriose, que a gente acha que tem endometriose, mas ela foge. Eu já tentei mandar ela para São Paulo para ver se ela não vai no PFD, ela não quer. Ela quer continuar saindo, chorando sangue, no meio da rua de uma bala. Cada pessoa sabe, né? Estranheza aqui. Cada um sabe a dor e a delícia de ser aqui. Febre, sudorese noturna profusa e perda de peso. Tem que gravar isso. Se o seu paciente tem febre, perda de peso e sudorese noturna, esses são sintomas B de um linfoma. Ele vai falar. E se ele disser febre, eu vou perguntar. Tem sudorese noturna profusa. Por que tem que frisar isso? Porque não é o calor de quem não tem ar-condicionado, é a pressão mais humilde. É aquele que você fica com o cabelo lavado, a roupa molhada e a cama molhada quando você tem que trocar de roupa à noite. Você imagina o grau de metabolismo e, consequentemente, emagrecimento. Isso é comum em prova de residência, prova de concurso. Não é que eu vá pedir isso na provinha de vocês, mas febre, perda de peso e sudorese noturna é sintoma de linfoma. É claro que ela foi descrita como sintoma B do linfoma por primeira vez, mas na realidade ela está presente em outras doenças cuja imunidade T está comprometida. Que doença a imunidade T está comprometida? Me deu uma doença. Oi? Uma doença cuja imunidade T está comprometida. HIV. Isso. HIV. Então, quando vocês passarem no Centetron, vocês vão ver ele com esses sintomas: febre, perda de peso, sudorese noturna profusa. Mas como o linfoma é mais antigo, a imunidade ficou consagrado como sintomas de B de linfoma. Outra doença da reumatologia. A doença mais comum da reumatologia. Artrite reumatoide, sim, mas muito mais que a artrite, porque ela é mais localizada, é o lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico. Eles fazem muito isso antes de aparecer essa causa. Mas é diferente aqui, a imunidade B é bem comprometida também, é raro. Aqui lúpus tem muito, vocês vão ver muito, por isso nós precisamos saber, né? Porque tem muito
temos doença inflamatória intestinal, né? Crohn, retocolite, tudo isso tem a sua imunidade, pode apresentar esses sintomas, mas eles ficaram conhecidos como sintomas do linfoma. Adenomegalia, bom, se tem linfonodomegalia, você já pode supor linfoma, né? Fica fácil a gente pensar nisso. Lembrando que a adenomegalia acompanha muitas viroses, que são doenças benignas, muitos pré-linfoma, como Kibushi-Fujimoto. Visceromegalias também fica fácil quando um colega vê o baço, ele já quer mandar para o hemato, porque tem um baço aumentado e pode ser um linfoma de baço, né? Ou uma hepatomegalia, mas principalmente uma hepatosplenomegalia, o colega já fica preocupado e a gente sempre é chamado, porque nas doenças hematológicas sempre tem um envolvimento de hepatosplenomegalia. Vou antecipar. Sabe qual é o quadro? Porque eu vou dar, às vezes, um insight, ou seja, que puxa a memória. O quadro do linfoma. Sintomas B do linfoma. Febre, perda de peso, sudorese noturna, linfonodomegalia e hepatosplenomegalia. Entende? Isso quando você se deparar com o paciente com essas queixas no exame físico, você acha, você diz, não, isso é linfoma. Pode até não ser, mas você lembrou de linfoma. Dor óssea. As doenças hematológicas benignas ou malignas dão muita dor óssea. A anemia falciforme dá muita dor óssea. O bebê está dormindo no berço e de repente ele acorda gritando, como ele não fala, aquela mãezinha já está orientada, desde o teste do pezinho, ela leva no pediatra, no pronto-socorro, para aliviar a dor, porque é uma dor incrível. Vocês conhecem as 5 piores dores? A primeira pior dor do mundo inteiro é a dor óssea. Dor óssea do câncer ósseo, dor óssea da metástase óssea, dor óssea da isquemia. Essa dor óssea realmente precisa de uma abordagem de dor muito importante, não é frescura. Então, mieloma múltiplo, leucemias, anemias falciformes dão muita dor óssea. Segunda pior dor, querem saber? As 5? Querem saber? As 5. Dor óssea, dor da pancreatite, é uma dor que às vezes não responde a opioide, para você entender a dor. Dor do infarto agudo do miocárdio, dor da litíase renal e a quinta, que nós mulheres achamos a pior dor do mundo, a dor do parto. E que delícia, nas anemias hemolíticas, nas anemias falciformes, nós temos nas infiltrações de linfoma, nós temos delícia. Mas olha aí, gente, só para vocês entenderem, todos os sistemas podem me dar manifestações de doença hematológica. Vocês estão vendo ali prurido, sabe o que é? Isso pode ser a primeira manifestação de uma doença hematológica chamada policitemia vera, trombocitemia essencial, linfoma T cutâneo. Vai mostrar a sua conta. E você vai procurar primeiro um hematologista natural. Olha ali, no osteoarticular, a gente já falou dor óssea. No cardiovascular, dor precordial. Porque a anemia é muito intensa em alguns pacientes e o coração que vai distribuir esse sangue pobre em hemácias. Quem é que recebe sangue com primeiro? Isso já sai da raiz da aorta, na verdade, da próxima, porque ele tem que nutrir primeiro a bunda. Então, os pacientes podem simular infarto por conta da dor precordial e vai parar com socorro por conta da sua anemia. Aqui nós temos plenitude pós-prandial melena e bem aqui, ó, urina escura. Vocês sabem que existe urina de tudo que é cor. Acreditem, se o paciente disser que está urinando roxo, ele está urinando roxo, azul, verde, ele está urinando azul, verde, porque existem situações para essas cores. E se o paciente disser que está urinando preto, isso é hematológico.
paroxística noturna, a porfiria aguda intermitente, o paciente urina. Então, dentro daquelas cores de urina, desde a mais clarinha, porque você tem diabetes insípidos, até a preta, isso pode ser uma manifestação hematológica. Aumento de bolsa escrotal em criancinhas de leucemia. Manifestações neurológicas. Vocês entendem? Cefaleia, tontura, convulsão, vômito, torpor, coma e morte como uma doença hematológica? Não. Vai parar. É chamada PTT, púrpura trombocitopênica trombótica, e a principal manifestação é neurológica. A única manifestação hematológica é que o colega encontra uma trombocitopenia. Mas todo o quadro do paciente é neurológico. Parece que ele tem um tumor na cabeça. Ele fez uma trombose. E no hospital, você já me veio contar do meu paciente que teve a manifestação de estudo visual como primeira da leucemia. Lembram? São inespecíficos. Bom, exame físico, a gente vai atrás, logicamente, né, de palidez, icterícia, prurido, úlceras de perna, na anemia falciforme, infiltrações, pletora facial, é aquele paciente que chega bem roxo de tanto excesso de sangue, descamações nos linfomas de pele, deformidades, né, na hemofilia, aumento de gânglios. Eles geralmente já ouviram falar que gânglio de doença infecciosa tem a consistência dos lábios, semiologia, que o gânglio de linfoma tem a consistência da ponta do nariz. Eles não são duros, eles são finos. E que o câncer metastático é do osso do nariz, eles são duros. Então, se eu pego um gânglio que está duro, que não pega, eu digo isso é metastático. Taquipneia, taquicardia dolorosa, dor precordial e edema, quando afeta o sistema cardiovascular. Língua despapilada, então nós sempre estamos pedindo, mostra a língua. Vocês me acompanharam um dia, né, fazendo exame físico, o paciente, eu tô, mostra as gengivas. Agora mostra a língua. Se preocupa com as infiltrações gengivais, com a língua despapilada, as hipertrofias de infiltração de leucemia, e claro, né, aquelas dores por vísceromegalias. Quem aqui sabe o que é priapismo? Oi, mas ereção dolorosa e permanente, ela não é prolongada. Se você não fizer nada, ela não volta ao normal, esse tênis vai necrosar. Priapismo, ereção dolorosa, persistente e sem estímulo sexual. Portanto, chegar um jovenzinho de anemia falciforme, não fique perguntando se ele tomou a pílula azul da felicidade. Ele não. Ele está numa crise de anemia falciforme. Se você não esvaziar os corpos cavernosos, vai necrosar a glande e ele vai ficar inutilizado na sua vida, que já é curta. Porque uma criança de anemia falciforme dificilmente passa dos 40 anos. Outra, leucemia mieloide crônica. É tanta célula infiltrando os corpos cavernosos que ele tem priapismo e vai parar no pulso. E o neurológico, nós já falamos um pouquinho do edema de papila e também da deficiência sensitiva motora. Sabe o que é? As dormências, as parestesias. Às vezes ela vem primeiro. Em que deficiência? Quem forma a bainha de mielina dos nervos? Vou melhorar. Que vitamina forma a bainha de mielina dos nervos? Por isso que às vezes a neuropatia periférica vem primeiro do que o quadro de anemia. Quem forma? A vitamina B12. Então, é aquela, outro macete, anemia com sintoma neurológico.
geralmente dormência, formigamento, clinicação. Então você está diante de um paciente de anemia e ele está queixando de câimbra, essas coisas, vai dosar a depois na sua investigação. Professora, no priapismo é como na anemia falciforme? Na leucemia mieloide crônica. Na realidade, nas leucemias com leucocitose violenta, 400.000, 800.000 leucócitos. Bom, vamos ilustrar. Aqui, né, uma paciente extremamente pálida e aqui uma paciente com uma pletora facial importante. Aqui falta sangue, aqui tem excesso de sangue. É tanto excesso que ela fica roxa, com muita dor de cabeça, e a gente tem que tirar com urgência uma bolsa de sangue todo dia para que ela não faça um acidente vascular encefálico hemorrágico de dano no sangue, porque essa doença se caracteriza por uma produção exagerada de sangue. Polissemia. Icterícia, principalmente na anemia falciforme, anemia hemolítica autoimune, infiltração hepática de linfoma. Não, faça-se. Naquela doença que produz sangue, vai sangue forte? Não, a gente não usa. Não é um sangue bom, não é um sangue normal, é um sangue neoplásico. Ela é conhecida como neoplasia linfomielproliferativa. A gente joga fora, a gente ensina, tá? Então a gente não diz doação de sangue. Quando a gente encaminha para sangria ou flebotomia. Então quem está no banco de sangue sabe que vai ser injetado, tá? Seria bom, né? Muito sangue. Mas esse sangue trombosa, esse sangue causa hemorragia. O mesmo paciente é uma doença muito interessante, gente. O mesmo paciente, meu paciente fez um hematoma gigantesco aqui e uma trombose. Entendeu? Elas são doenças ruins. Então esse sangue também vai com essa potência de trombosar ou de fazer estudo da coagulação. Então não, a gente não. Boa pergunta. Na realidade, ela vai começando devagar, né? O defeito acontece genética, e aí ela vai aumentando, não é agudo, ele é uma coisa a longo prazo, porque você vai tolerando. Por exemplo, se você, o normal de uma mulher é de 36 a 40, você tem 36, aí daqui a uma semana está 38, daqui a um mês está 40, você vai tolerando. Está de boa, a mulher tem 40, né? Está de boa. Mas quando passa dos 50, você começa a ter queixas. Entende? É um aperto no peito, um aperto na cabeça, muita dor chamada neuralgia das pernas e eritromeralgia. Aí você começa a ter esse excesso e você vai procurar um médico. Leva um tempo, mas não é uma doença de anos. Não é, tá? Deu o gatilho da mutação e você começa a produzir. Não, ela é uma mutação que você pode fazer, geralmente, na vida de 50 a 60 anos. Você não nasce com isso, você vai desenvolver. Infiltração gengival das leucemias, língua lisa e despapilada das anemias por carência de vitamina, equimoses, petequias, síndromes purpúricos. Olha que doença interessante. Estão vendo esse bebezinho tem um síndrome purpúrico nas pernas, nos braços e no bumbum. Percebem isso? Ele poupa o tronco. Essa doença poupa o tronco. Sabe o nome dela? Enoch Schönlein. Doença de Enoch Schönlein. É uma doença esquisita. Não me pergunte por que ela tem ela se manifestar. Então, é aquela criança que vai para o pronto-socorro, o pediatra diz, vou chamar o hemato, né? Criança toda pintada de equimose. Eu brinco, quem é a criancinha pintada? Toda criancinha que chega assim, de púrpura, eu falo, quem é a minha criancinha? E ela ri. Só que recentemente eu atendi um que eu atendi quando criancinha. Vocês mudam o tempo inteiro, não tem como eu me lembrar de você, que foi muito fofo, porque ele disse, oi doutora, a senhora lembra de mim? A senhora me curou da púrpura quando eu tinha
Eu era bebê, eu digo, meu filho, é difícil, né? Aí, grandão, não, mas a senhora me chamava de oncinha pintada. Coitadinho, não sabe que eu chamava para todas. E aí, mas eu achei fofo. Eu achei muito de lembrar, né? Que eu brincava com a gente, assim, pintada. E ele disse, não, mas a senhora me chamava de oncinha pintada. Eu digo, agora eu lembro. Falta tudo. Então, síndrome fúrico, úlcera de perna na anemia falciforme. Que doença você acha que tem esse homem? Assim, olhe para a visão e chupe uma doença de seu conhecimento, que faz parte do diagnóstico pessoal mesmo. O que acha que é essa doença? Ou não? Não com essas manchas. Aqui no final, assim da úlcera. Mas eu estou falando da outra imagem. Eu estou falando dessa imagem aqui, ó. Dessa imagem aqui. Que doença você acha que é? Doença de pé. Não, Chique Jones vai fazer dois. Ela vai fazer. Ela inicia com a manja, mas ela vai fazer esse é o diagnóstico. Aliás, a gente não chama mais assim, porque nem é uma micose e nem é um fungo. Então o nome é completamente errado. Esse é o diagnóstico, é um linfoma de pele, tá, gente? Então ele tem razão, é um linfoma, chamado antigamente. Mas isso se parece com muitas coisas, porque quem vai dar esse diagnóstico não é o dermato, geralmente é o dermato, porque ele vai biopsiar e vai encontrar um linfoma. Então, o que lembra isso? O que é isso? Nunca viram? Então, vamos puxar para ver. Era conhecida na época de Cristo, e a memória bacana, isso, hanseníase, é semelhante. Ele passou por vários processos de teste de sensibilidade. Outra. Psoríase. Isso, meu amor, psoríase, lesão semelhante. Outra. Dermatite? Poderia ser uma das várias dermatites de contato, Escara. Não, escara é uma lesão. Hanseníase, psoríase. A professora tem uma alergia, ela fica desse mesmo jeito. Sim, também você pode ter um processo alérgico. Ela é confundida com a psoríase. Bom, para você entender, né? Porque eles vão para o dermato. Olha como ela é elevada, tá vendo? Parece mesmo uma vichoviana, uma forma vichoviana da hanseníase. Então ele vai tirar uma biópsia e vai vir linfoma decutâneo. Aqui, né? Grandes hematomas em hemofílicos, hemartrose em hemofílicos, hemartrose em hemofílicos, hemartrose em hemofílicos. Bom, vocês estão vendo esse linfonodo, né? O paciente nem consegue baixar o braço, ele chega para a gente em posição de xícara, né? Assim que a gente diz. Às vezes ele cobre com ele cobre com a camisa, mas ele não consegue botar, porque ele não consegue mais fazer isso, porque tem uma bola. Então, essa aqui e essa aqui está na cara que isso é uma doença ruim, não é verdade? E pelo crescimento, isso, à primeira vista, é linfoma. Mas aqui também é linfoma. Esse pequeno linfonodo, o único encontrado. E ela tinha febre, perda de peso e sudorese. Veja, se você vem para mim e diz, doutor, olha, eu tenho esse linfonodo aqui. Eu vou tocar, não sei quanto tempo. 20, beleza. Mas ela vem. Eu estou com esse linfonodo aqui. Teve uma migastina? Não, mas ele vem, eu estou com esse linfonodo. Você tem mais alguma coisa assim? Eu estou com fome, eu estou com sudorese, eu estou com peito. A única era um único linfoma. O linfoma começando, né? Porque se deixar, vai invadindo os outros campos.
quê? Exatamente. Quando eu vou atender as criancinhas de púrpura, porque até sair o resultado do hemograma e ser púrpura ou leucemia, as mães já foram N vezes interrogadas, essa criança não carregou frescor fechado. E quando eu chego, elas estão extremamente sensíveis para essa situação, né? Você é uma boa mãezinha, você não gostaria que as pessoas fizessem essa suspeita. E eu digo, mãezinha, não, se você é uma boa mãe, não leve para o pessoal, né? Muitas crianças não têm a mesma sorte. Muitas crianças vêm aqui com mães maldosas. Por isso o pediatra tem que perguntar. Não fique com raiva, não é pessoal, faz parte da investigação. Porque você é uma mãe boa, mas tem muita mãe que abrão na cabeça do E aqui no bebê, vocês veem que ele está bem sofrido em com a hepatosplenomegalia, o bebê magrinho, o volume abdominal dele, né? Está elevado. E aqui, para vocês entenderem, um olhinho normal, né? Com a papila, os vasos da retina e um olho de leucemia, com vasos tortuosos, com muitas hemorragias. E aqui você nem vê mais a papila, um edema de papila nas doenças hematológicas. Bom, já terminando, nós já vamos terminar. O diagnóstico, então, das hemopatias requer uma história cuidadosamente obtida, de verdade. Você precisa saber tudo do seu paciente. Um exame físico meticuloso. Então a gente olha a unha do pé, ao fio de cabelo, eu pego, puxo, cabelo, pé, as amigas têm queda de cabelo. Exames complementares, a hematologia é uma área cara. É muito exame, então olha só, né? Esses são os básicos, é claro que a gente pede muito mais, só exame de imagem, PET scan, a gente cintilografia, essas coisas PET scan é importante para o diagnóstico lista de hematologia. Então o hemograma é a porta de entrada, eu vou decidir, né, conforme as alterações em mielograma, vou dar uma olhadinha nas células, se eu não encontrar um motivo ainda, eu vou para a biópsia para fazer o histo patológico. Citoquímica, imunofenotipagem é para dizer se é célula de linhagem B ou T, citogenética para saber se tem a mutação daquela doença ou se você tem mutações que lhe dão malproteína. Olhar e ver se a situação testes bioquímicos, porque os quimioterápicos são metabolizados no fígado, eu preciso saber montar seu fígado, são excretados pelos rins, eu preciso saber montar seu rim, porque eu tenho que alterar a dose do quimioterápico e assim por diante. Testes imunológicos, HIV, HBsAg, HCV, porque você vai receber muita transfusão durante o seu tratamento, e eu preciso saber se você positivou, porque eu preciso avisar o banco de sangue. Porque esse foi para você sangue das pessoas. Líquido cefalorraquiano para as neuroleucemias e as neuroinfecções que afetam os pacientes imunossuprimidos, das leucemias, das quimioterapias, e os exames de imagem que vão desde um simples raio-x até o PET scan. Bom, a classificação então é assim. O que nós hematologistas temos? As nossas doenças primárias, claro, são doenças da medula óssea. As doenças secundárias que afetam a medula óssea, doenças reumáticas, doenças endócrinas, doenças renais, doenças hepáticas. O hepatopata está sempre com as doenças reumáticas estão sempre com anemia hemolítica ruim, as endocrinopatias estão sempre com leucopenia, então sempre a gente está envolvido, né, a pedido do colega, mas não são doenças nossas. E as doenças associadas que o hematologista trata, mas que na realidade é do geneticista. Como geneticista é muito raro, né? A gente tem um ex-aluno da Uni, o Dr. Joshua,
e finalmente, né, quis voltar para cá, porque ele, né, poderia ter ficado no Rio Grande do Sul, onde ele foi fazer genética, ele sempre foi um aluno bem aplicado. Então agora eu não preciso cuidar da doença de Gaucher. Gente, é Gaucher, a U em francês é O, e o L a gente não pronuncia, é Gaucher, tá certo? Não Gaucher. Ah, você tem um Deus perfeito, mas não é francês. E doença de Niemann-Pick, então eu não preciso mais cuidar, porque hoje a gente tem o Dr. Joshua para cuidar, mas quem cuida é o hematologista na cidade, que não tem, porque como é inato do metabolismo, da hepatosplenomegalia e pancitopenia. Então qualquer pediatra não quer ficar, qualquer clínico não quer ficar, se tem que a gente fale que também não é nossa. Mas essa responsabilidade não passa em glucerase, custa 15 mil a cada 15 dias para o resto da vida. E é isso, gente. Eu espero que tenha dado uma abertura para a gente poder entender um pouco as doenças hematológicas que iremos estudar daqui a pouco. Próxima aula vai ser o programa. E sou eu que vou dar. Não